Agora são 9h32. Sônia Blota, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Olha, é com muita alegria que eu dou o nosso bom dia, as boas-vindas aqui à Rádio Bandeirantes, ao Rui Castro, um dos maiores escritores do país, agora imortal também, está na Academia Brasileira de Letras. Tenho certeza que o ouvinte da Rádio Bandeirantes teve a sua vida marcada por muitos livros escritos pelo Rui Castro, biografias como a de Carmen Miranda, de Garrincha, a história da Bossa Nova com Chega de Saudade, Metrópole à Beira-Mar, que fala sobre o Rio de Janeiro dos anos 20, um livro belíssimo que me marcou muito também pessoalmente. E o Rui Castro escreveu também o livro chamado O Carnaval da Guerra e da Paz, que fala justamente sobre o carnaval pós-gripe espanhola, que muito remete ao que acontece agora, né? Esse aqui é o nosso primeiro carnaval pós-pandemia de Covid, se a gente já considerar que a própria OMS sinaliza que pela primeira vez estamos próximos ao encerramento da emergência global. Então agora com o Rui Castro a gente vai viajar no tempo e lembrar outras épocas, outros carnavais. Rui Castro, muito obrigada, hein, por nos atender. É uma alegria colocar você no ar aqui na Rádio Bandeirantes. Alô? Oi, Rui, você está me ouvindo? Vamos refazer a ligação, Guia? Vamos refazer a ligação. Isso. Mas quem não teve a juventude... Bom, no meu caso foi juventude, né? Marcada pelos livros do Rui Castro, né? Que me influenciaram muito na faculdade, que me fizeram ter certeza que eu queria abraçar a profissão mais linda do mundo, o jornalismo. E tudo começa por um belo texto. E o texto do Rui Castro não tem discussão. É o jeito que ele conta a história. Olha, ouvinte, vale a pena. Aliás, o ouvinte que não quer, na verdade, se extravasar no carnaval e prefere ficar com os livros, como o Fernando Schiller já nos confessou essa semana, a gente recomenda todos os livros do Rui Castro, que são grandes companhias para quando você quer ficar naquele momento cultura, aquele momento introspectivo, vale a pena. É verdade, eu gosto demais de biografia, Sônia, gosto Eu demais. também. De conhecer a história da vida das pessoas, qual foi o caminho que cada um percorreu. Então, assim, 2 livros do Rui Castro que me marcaram demais, justamente a biografia da Carmen Miranda e a biografia do Garrincha. São livros lindos e que falam de personagens fundamentais na história do Brasil e que mereciam essa homenagem que foi prestada pelo Rui Castro. A gente sabe qual é a dificuldade, né? O trabalho árduo de pesquisa, de mergulho ali na biografia que leva um escritor a fazer esse tipo de trabalho. Acho que agora a gente restabeleceu a nossa ligação com o Rui Castro. Rui, bom dia, muito obrigada mesmo por nos atender e conversar agora aqui ao vivo com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. E hoje é o convite para o nosso ouvinte, Rui, levado por você, para lembrar um carnaval que foi um carnaval marcante, um carnaval simbólico e um carnaval que, claro, nos remete ao momento atual, que é o carnaval pós-gripe espanhola, que você retrata no seu livro O Carnaval da Guerra e da Gripe. Vamos viajar lá para os anos 1919? O que acontecia naquela época e como é que foi aquele carnaval no Rio de Janeiro, Rui? O livro se chama Metrópole à Beira-Mar. E o Carnaval da Guerra e da Gripe é o primeiro capítulo que abre o livro, né? Que é uma coisa que eu trato como uma espécie de prelúdio a tudo que aconteceu nos anos 20, todo aquele surto de modernidade, né? Que atingiu os anos 20 no mundo inteiro, né? Principalmente no Rio, e que tinha um motivo para acontecer no mundo inteiro, a guerra, né? Nunca aconteceu a Primeira Guerra Mundial e foi uma coisa dramática, uma coisa que nunca se tinha pensado na época, pudesse morrer tanta gente. Supostamente morreram 6 milhões de pessoas na Primeira Guerra Mundial e outros 6 milhões de aleijados definitivos, outros milhões e milhões de famílias, né, que ficaram sem nada por causa da guerra. Nunca se tinha visto uma catástrofe daquelas dimensões. E para completar, assim que a guerra estava acabando, veio, sem ninguém perceber, uma epidemia, uma pandemia, que teve uma primeira onda em meados do ano 1918 e ninguém se deu conta do que era aquilo, aliás, mais ou menos como nós, em relação à Covid. Em outubro de 18, a coisa se expandiu e se tornou uma coisa mundial.
E no Brasil, as mais atingidas foram as cidades litorâneas, né? Porque esse vírus vinha de navio, viajava de navio, não de avião, como a Covid. E o maior porto do Brasil, que era o Porto do Rio, que recebia mais gente, foi o primeiro a ser atingido e atingido mais drasticamente. Então, em 15 dias, entre 15 dias, entre outubro e novembro, morreram 15 mil pessoas no Rio. Isso dá, mais ou menos, uma média de 1.000 pessoas por dia. Agora, você se lembra, quando descobrimos que a Covid estava matando 1.000 pessoas por dia no Brasil inteiro, isso já foi uma coisa espantosa. Agora, você imagina 1.000 pessoas morrendo por dia numa única cidade, e uma cidade que na época tinha 1.200.000 habitantes, muito menor do que hoje. Você pode imaginar o colapso, né, em toda a vida daquela população, tudo que as famílias todas eram atingidas, pessoas morrendo, não havia a menor consciência do que é hoje, ninguém sabia direito o que era um vírus naquela época, os microscópios não eram capazes de captar um vírus, e de repente as pessoas não tinham mais como ser enterradas, os coveiros também estavam morrendo, e as pessoas eram deixadas na rua, eram recolhidas por caminhões e carroças, nem todo mundo estava morto ainda de verdade, mas é uma coisa até talvez drástica demais de ser contado no microfone a essa hora da manhã. Mas essa era a realidade. E aí aconteceu que lá para a partir de final de outubro, meados de novembro, a cidade se autoimunizou, porque também não havia como você ir embora, né? E também já não entrava mais ninguém. Então o vírus atacou uma comunidade específica, que foi a cidade do Rio, violentamente durante um curto período, e esse curto período serviu para imunizar as pessoas, né? Isso realmente acontece. E com isso a gripe acabou. Em final de novembro já não havia mais a gripe. O que aconteceu? O carnaval ia começar no dia 1º de janeiro. Quer dizer, claro, o carnaval ia começar naquele ano no dia 1º de março. Mas o carnaval carioca, naquela época, era uma coisa tão extraordinária, começava, não é uma semana ou duas, começava 2 meses antes, né, com as músicas, já se sabia quais eram as músicas, já começava a ser cantado pelo povo nas ruas, você não tinha rádio, então quem cantava era o povo mesmo, e aí então foi aí que se deu realmente a grande coisa do carnaval de 19. Como o povo tinha acabado de sair de uma epidemia que aparentemente havia acabado, mas não se sabia se iria voltar a qualquer hora, as pessoas achavam, bom, eu posso morrer daqui a 2 meses ou 3 meses, esse vai ser o último carnaval da minha vida. Então eu preciso aproveitar esse carnaval, pode ser o último. O carnaval era muito mais importante naquela época do que é hoje. E mobilizava rigorosamente a população inteira, no sentido não só de festas de diversão, como também de comércio, de indústria, de serviços, tudo, a cidade inteira, o Rio inteiro vivia em função do carnaval no começo do ano. Então as pessoas acham, pode ser o último da minha vida, então eu vou sair para a rua e vou botar para quebrar. Em suma foi isso, foi o que eu chamei de o carnaval da desforra contra a morte. Rui, aqui é a Sônia Blota, é um prazer estar conversando contigo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, uma honra. E olha, você falou que você traduziu, né, a grande desforra contra a peste que dizimara a cidade, sensacional. E 400 mil pessoas foram para o centro do Rio, é isso? Naquela época o carnaval era isso, como eu falei, a cidade inteira participava, o carnaval era muito importante, né? Por algum motivo, era uma festa, era a festa mais importante do ano, que durava mais tempo, não se limitava aos 3 ou 4 dias, ela começava desde o começo do ano. A partir dali, o carnaval começou a se organizar de tal maneira que as grandes marchinhas e os grandes sambas de carnaval, não naquele ano ainda, mas dali a 20 anos, começou dali a 20 anos, os grandes sambas e as grandes marchinhas eram compostos no meio do ano anterior, eram gravados por volta de outubro do ano anterior a esse carnaval, e a partir de novembro já começava a ser veiculados em rádio, em bailes, em todo lugar, em palanques, em jardins, em coretos, em qualquer lugar onde houvesse música. Então, quando chegava janeiro, fevereiro, quando era para valer o carnaval, a cidade inteira já sabia as marchinhas e os sambas de cor, já tinha escolhido os seus favoritos, já sabia quais seriam os grandes sucessos, e
e os bailes de carnaval e os carnavais de rua, com os blocos na rua cantando, né? Que há uma diferença entre os blocos daquela época e esses blocos de hoje, né? Os blocos daquela época era o seguinte, eram formações humanas, né? Começava com uma família que agregava os amigos levavam seus amigos, os amigos levavam os vizinhos e tudo mais, e havia um aglomerado de algumas centenas de pessoas, e as pessoas saíam pelas ruas, cantando pelas ruas, marchando pelas ruas, e se divertindo, dançando, cantando, se divertindo, andando pelas ruas, cobrindo o bairro inteiro. Não é como hoje, né? Você abre um palante, bota um cara lá em cima cantando, tocando, e fica lá 1 milhão de cara de boca aberta olhando para cima. Entendeu? Essa é a diferença entre o carnaval daquela época e o de hoje. E você lembra o nosso ouvinte, não é, Rui, que nessa época, se a gente está falando do carnaval de 1919, o rádio ainda não existia no Brasil. O rádio completou 100 anos no ano passado. Foi a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil em 1922. Por isso que para a gente que aqui ainda mais trabalha em rádio, é difícil ter uma referência sem o rádio, porque o rádio é presente na vida de todos nós e todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes desde que nós nascemos. Agora é incrível ouvir o seu relato também da forma de transmissão dessas músicas sem um veículo que fosse um veículo de massa, né? Pois é, para você ver, né, como o ser humano tem uma necessidade de se expressar, né, e se expandir de maneira extraordinária. Então, não tem nenhum veículo externo que ajude, vai tu mesmo, entendeu? Vai a pessoa própria para cantar. O ano de 22 foi marcado por aquela transmissão inaugural do Roquete Pinto. Mas para valer de verdade, é agora, nesse ano de 23, que o rádio está fazendo 100 anos, né? Porque foi quando o Roquete Pinto instaurou a Rádio Sociedade, foi a primeiríssima rádio do Brasil. Mas era uma coisa altamente precária, né? O rádio era uma sociedade, por isso chamava Rádio Sociedade. Era uma sociedade entre amigos que se cotizavam para pagar uma cota mensal que lhes permitia ouvir o rádio. Mais ou menos como a TV paga de hoje, né? Só que hoje é em milhões, né? Naquela época eram algumas centenas ou milhares de pessoas. Então, o rádio não pode ser ainda classificado no começo dos anos 20 como sendo, naquele nosso ano de 19, 22, 23, como sendo o veículo para a expansão do carnaval. Ainda não era. Por incrível que pareça, o veículo mais amplo daqueles anos, entre 22, 23, 24, por aí, para expandir sucesso de carnaval, era o teatro de revista, né? Que eram muitas companhias de teatro, umas 10 companhias de teatro, cada qual botava uma peça em cartaz que durava 2 semanas, logo em seguida era trocada por outra, e tinha sessões todos os dias, em matinê, quase todos os dias, alguns dias da semana, como quarta e sábado, essas companhias faziam 3 sessões, então essas músicas eram cantadas, eram incorporadas à força, à narrativa, ou então feitas para aquela narrativa, para aquela historinha, e dali saíam para as ruas. Então você vê que as pessoas de alguma maneira, tinham de onde tirar e para onde levar a música de carnaval, que foi durante décadas e décadas e décadas um principal veículo de crítica, né? Se você pegar as letras das marchinhas de carnaval, e há vários livros, né, com antologia dessas letras, ano a ano, é impressionante. Era a crítica da história do Brasil era feita ali ao vivo, né, em tempo real, como se diz hoje, do que estava acontecendo, contra o governo, contra as instituições, contra modas que chegavam de repente, gozando todo mundo, não tinha esse negócio de politicamente correto, né? Ninguém estava a salvo das marchinhas. E ao contrário, as marchinhas eram muito alegres, naturalmente, ninguém se ofendia com o que as marchinhas falavam. E ao contrário delas, os sambas, que eram lindos, né, altamente melódicos, com aquelas frases longas, né, os sambas eram tristes, né? Muitos falavam de morte. Um dos grandes sambas desse período, que foi já nos anos 50, que é o título da minha coluna na Folha de São Paulo de amanhã, Quero Morrer no Carnaval, né? Quero morrer no Carnaval, na Avenida Central. Ou seja, você no meio da animação toda, da folia, da alegria das marchinhas, de repente você passava a cantar um samba que era mais lento, mais dolente, mais sensual, e também servia para te descansar um pouco daquele pula-pula das marchinhas.
Enfim, o carnaval era musicalmente muito rico e ele era quase como uma história do Brasil ao vivo, em tempo real e em movimento. Olha que bacana. O Rui, você sabe que tem as agências de notícias internacionais fizeram uma matéria sobre o teu livro, tem uma aqui muito boa na BBC, que está assim, o Carnaval Triunfante, né, com PH. Então, quer dizer, bom, são relíquias, assim, né, que ilustram muito bem o que você está contando sobre aquela época. E hoje a gente vê na questão das fantasias muito luxo, muito brilho, né? Isso foi com o passar do tempo. Mas as fantasias, elas eram simples, mas talvez elas significassem mais, né, Rui? Não sei o que você acha. Olha, o apogeu, bom, é claro que as pessoas saem fantasiadas de qualquer coisa, né? Como diz a letra do samba. O cara pegou um saco de água quente, né? Tirou aquela tampa de rosca, que parece uma chupeta, né? botou na boca e saiu com uma chupeta na boca, mas era a tampa de rosca do saco de água quente. Roubou a roupa da irmã, da saia, para fazer uma saia para ele, se fantasiou de mulher, etc. Alguns iam de fralda, né? Havia muita fantasia de bebê, que na época falavam bebê. Você pegava um pano enorme, amarrava uma fralda, fazia em forma de fralda, mandava fazer um alfinete, né, daquele enorme, né? E, claro, devia estar de cueca por baixo, espero, né? Enfim, você botava uma túnica enorme por cima, ia fantasiar de árabe, e aí, nesse caso, de propósito, muitos não usavam cueca, ou seja, naquele rela-rela das grandes aglomerações, alguma coisa devia acontecer. Enfim, então havia essa coisa da fantasia. Isso foi uma coisa que sempre aconteceu no Carnaval. O Carnaval do Rio, na verdade, você não tem nem como estabelecer a origem dele, porque em 1704 já havia registro de grupos que saíam às ruas fantasiados, tocando tambor e cantando coisas que inventaram na época. É possível, isso foi em 1704, imagina, começo do século XVIII. É possível que no finais do meados do século XVII já acontecesse isso também. Então, o carioca tem uma grande tradição de carnaval, de sair à rua fantasiado, de bloco, e de produzir música, etc. Com relação à fantasia, estamos falando dessas fantasias populares, evidentemente, porque nos anos 50 e 60, você teve os grandes concursos de fantasia, que eram no Hotel Glória, nos dias anteriores ao Carnaval, e você tinha os grandes profissionais das fantasias, né? Um deles, o Clóvis Bornai, né? que eu conheci muito. O Evandro. O Mauro Rosas, né? Eles eram, na verdade, historiadores, né? Altos estudiosos de trajes do passado, o que é até uma disciplina universitária, né? O estudo dos trajes. Eles eram especialistas nisso, podem responder se qualquer traje etrusco, ou mesopotâmico, ou coisa parecida, era com eles. E eles faziam aquela coisa, aqueles trajes impressionantes, e desfilavam no Teatro Municipal, no Teatro Glória, no Teatro do Hotel Glória, e tinha o povo brasileiro seguia com o maior interesse os concursos de fantasia. Então, no caso do Carnaval de 19, tudo era motivo realmente para você se expandir e tudo mais. As pessoas mais espertas, você já tinha os desfiles, não era desfile de escola de samba, a escola de samba não existia. Mas a escola de samba, na verdade, é uma grande combinação de todas as formas de carnaval que já existia no passado. Por exemplo, os carros alegóricos, por exemplo, da escola de samba, já eram os carros alegóricos das grandes sociedades. As pessoas sambando no asfalto já era também uma herança do bloco. E a coisa de fazer o desfile andando, caminhando, dançando, era também uma herança dos cordões, dos quais nós temos ainda hoje o cordão do Bola Preta, que também começou, por acaso, no Carnaval de 19. Então, você não tinha escola de samba, mas você já tinha essa coisa do desfile em ação, né, caminhando, que é a coisa que realmente que também eu acho que define muito o Carnaval. Então, como eu estava dizendo,
Então, muita gente, né, já antes de começar o já para ir por janeiro, começou a alugar janelas, alugar varandas, entendeu? Para você ir lá assistir lá de cima, porque nas ruas onde ia passar, onde os desfiles iam passar, como na Avenida Central, na Rua do Ouvidor, todas as principais ruas do Rio naquela época, as pessoas já tinham gente esperta que alugando janela, alugando varanda para você ir lá para cima assistir. Já havia, eu falo isso no meu livro, a quantidade de confecções, de fantasias, né? Gente, olha, é impressionante como o comércio todo se adaptou, de repente, para aquele carnaval. Aquele carnaval realmente foi a coisa mais importante na vida de milhares, talvez 1 milhão de pessoas naquele ano, por causa disso, porque tinha saído de uma desgraça coletiva e mundial, e aquele podia ser o último carnaval de todos os tempos. Rui Castro, escritor, conosco aqui hoje na Rádio Bandeirantes, falando sobre o Carnaval de 1919, que é retratado no livro Metrópole à Beira-Mar. No livro você fala muito também, Rui, sobre a vanguarda feminina na época, não é? Foi um momento ali de liberação das mulheres. Como que era essa questão homem e mulher no Carnaval daquela época? O Carnaval já tinha naquela época, e como passou a ter depois de maneira obsessiva, né? A grande equalização, né, entre homem e mulher. É como se realmente de repente houvesse uma desrepressão total, entendeu? Não só os homens se vestiam de mulheres, não podiam se vestir de mulher sem a menor crítica de parte de ninguém, como admitia-se certos comportamentos femininos, né, que no resto do ano seriam absolutamente impensáveis, né? O Nelson Rodrigues, por exemplo, numa das memórias dele, ele fala desse carnaval de 19, que ele tinha 6 anos, em que ele viu passar, ele morava ali na aldeia campista, né, que é um bairro hoje meio agregado a Tijuca. Ele viu, ali sempre foi um reduto de grandes carnavais. Ele viu passar um carro alegórico, não um carro alegórico, mas um carro enfeitado, porque tinha o curso, né, as pessoas que cantavam e dançavam em cima de carros abertos, né, como eram os carros mais da época. Então havia esse desfile todo. E os carros eram decorados, eram fantasiados, eram tudo. E o Nelson viu, num desses carros, né, em pé no banco de trás, uma mulher fantasiada de odalisca, que é aquela roupa cheia de véus, né, e saias leves e tudo, e ela estava com o umbigo de fora, né? O Nelson nunca esqueceu aquele umbigo de fora que ele viu naquela moça que estava pulando naquele carro. Ele faz uma peroração maravilhosa, né, de como nunca nada foi mais sensual e mais tentador e mais proibido do que aquele umbigo que ele viu. Se a mulher tivesse completamente nua, não teria provocado o mesmo efeito que provocava aquele umbigo solitário, né, exposto no meio das roupas da moça, né? Então, as mulheres sabendo disso, na verdade, ou pressentindo isso, isso pode ter realmente ajudado a definir muitos comportamentos depois no futuro, né? O Rio foi a primeira cidade do Brasil onde as mulheres, em massa, começaram a sair de casa para trabalhar em fábrica, trabalhar como funcionárias públicas, né? Foram as primeiras mulheres a fumar em público, primeiras mulheres a dirigir automóveis. Então, isso tudo, provavelmente, no carnaval, como fumar em público, por exemplo, uma mulher fumando em público no carnaval, era absolutamente normal. Então, de repente, passou a acontecer também no resto do ano. Então, o carnaval como origem da evolução de certos comportamentos, não sei se já foi estudado, né? Deveria ser. Deveria, viu, Rui? Deveria sim. Porque é muito interessante isso que você está contando. E olha, esse bate-papo maravilhoso sobre a história do marcante carnaval de 1919, o primeiro após a pandemia da gripe espanhola. Eu e a Thaís Freitas entrevistamos o Rui Castro, escritor que abrilhantou aí o nosso dia com esse bate-papo delicioso. Rui, volte sempre ao Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. Obrigado, querido. Sempre que convidar, estou aqui a postos. Muito obrigada. Uma honra, né, Sônia, conversar